O ministro Edson Fachin exarou seu voto no dia 10 de setembro de 2015. E o primeiro fundamento apresentado pelo ministro em seu voto é dizer que consumir drogas é um comportamento moral. Ou seja, por se tratar de um comportamento moral, não deve ser controlado pelo Estado, punido criminalmente pelo Estado. Se usar droga é considerado algo imoral, esse é um problema do agente. E o Estado, ao interferir nisso, viola o princípio da autonomia privada de cada sujeito. Então ele começa dizendo que consumir drogas, sendo bom ou mal, errado ou certo, depende da pessoa que está usando. Isso está dentro da esfera moral dela, dentro da esfera de liberdade dela. E o Estado não deve restringir comportamentos morais por meio do direito penal, por meio do direito criminal. Então, o ministro Edson Fachin entende que consumir drogas é um comportamento moral e comportamentos morais não podem ser tutelados pelo direito criminal. Segundo fundamento apresentado pelo ministro Edson Fachin, trata do princípio do direito penal da ofensividade, assim como já foi falado lá no voto do ministro Gilmar Mendes. Então diz o ministro Edson Fachin o seguinte: não se pune a autolesão. Serve a lei penal para punir condutas que infringam direitos de terceiros. E isto é o cerne do princípio do direito penal da ofensividade. Só devemos punir criminalmente, só devemos criar crimes, isso para o legislador e também para o operador do direito, ou seja, o legislador, para criar crimes, precisa que esses crimes ultrapassem a esfera do indivíduo e lesem bens jurídicos de terceiros. E para o operador do direito, no momento de aplicar a lei penal, deve analisar se aquela conduta do agente ultrapassou a sua esfera privada e atingiu direitos de terceiros. Então ele usa o princípio da ofensividade para dizer que consumir drogas, que é o crime do artigo 28, não ofende direito de terceiros. E como que ele fundamenta que o artigo 28 estaria em contradição com a Constituição Federal? Ele diz que o princípio da ofensividade está previsto em nossa Constituição. E ele diz que este princípio encontra assento no artigo 98 da Constituição da República. O artigo 98 da Constituição da República é o artigo que trata da criação dos juizados especiais criminais para crimes de menor potencial ofensivo. Ou seja, se a nossa Constituição entende que há crimes de menor potencial ofensivo e crimes de maior potencial ofensivo, ela estaria implicitamente entendendo que há um princípio da ofensividade, em que nós pensemos aqui numa regra de algo que não gera ofensividade alguma e, portanto, não pode ser tratado como um crime, como uma contravenção penal, como algo a ser tutelado pelo direito penal. Há, do outro lado da regra, crimes que ofendem diretamente bens e direitos de terceiros, condutas que ofendem diretamente bens e direitos de terceiros, e que essas condutas, portanto, devem ser classificadas como crimes ou contravenções penais. E no meio delas, há condutas menos ofensivas. Essas condutas menos ofensivas devem ser tratadas nos juizados especiais criminais, segundo o artigo 98. Então, para o ministro Edson Fachin, a Constituição Federal reconhece um princípio do direito penal, que é o princípio da ofensividade, como um princípio constitucional. E, repetindo, ele teria assento no artigo 98 da nossa Constituição da República. Terceiro fundamento do ministro Edson Fachin, utilizado em seu voto: princípio da proporcionalidade. Ele quer dizer o seguinte, que utilizar o direito penal, utilizar o direito criminal, tem que ser proporcional à gravidade da violação de direitos e bens de terceiros. O direito penal, como nós sabemos, ela é a última ratio, ou seja, o último recurso, aquele direito que o Estado deve se socorrer por último para a tutela de bens e direitos de terceiros. Vou fazer de novo aqui uma chamada aos senhores para que assistam o nosso vídeo de introdução aos princípios do direito penal. Esse julgamento tem tudo a ver com o que a gente falou um pouco lá naquele vídeo. Então, voltando, seria proporcional apresentar
uma pena de caráter criminal para a conduta de uso de drogas para consumo pessoal, entende o ministro Edson Fachin que não, que isto não seria proporcional e, portanto, violaria o postulado constitucional da proporcionalidade. Não é proporcional aplicar uma sanção de natureza criminal à conduta de posse de drogas para consumo pessoal. Quarto fundamento. E aqui é um fundamento que resume tudo aquilo que eu falei lá no voto do ministro do Gilmar Mendes sobre a teleologia da lei de drogas. Resume o ministro Edson Fachin dizendo que dependente deve ser tratado e não punido. Ele diz: usuário não é criminoso, usuário é vítima do sistema de traficância, dos narcotraficantes, ele é uma vítima dos narcotraficantes e não deve ser encarado como um criminoso que faça parte desse sistema, mas uma vítima desse sistema. Então o que ele precisa é de ajuda e tratamento e não ser tratado como criminoso. Então esses são os 4 aí fundamentos principais utilizados no voto do ministro Edson Fachin. Ele diz que consumir drogas é um comportamento moral e comportamentos morais não devem ser punidos criminalmente. Ele diz que consumir drogas não ofende o princípio penal da ofensividade, ou seja, consumir drogas lesiona apenas o próprio agente e não a terceiros. De novo, é um posicionamento que vai contra o que doutrinariamente e jurisprudencialmente vinha sendo entendido até o momento desse julgamento, que o bem jurídico tutelado pela norma do artigo 28 seria a saúde pública. O ministro Edson Fachin entende que o artigo 28 apenas está protegendo o usuário dele mesmo e que então usar drogas é um comportamento moral e que não gera ofensa a bens e direitos de terceiros. Terceiro, princípio da proporcionalidade, como eu falei, aplicar uma pena de natureza criminal seria gravoso demais para a conduta de posse de drogas para uso pessoal, ou seja, seria desproporcional e, portanto, inconstitucional. O usuário não é criminoso, o usuário é vítima, na visão do ministro Edson Fachin, e então ele conclui o seu voto dizendo o seguinte: pelo provimento parcial, e agora tem uma mudança aqui importante, pelo provimento parcial, sem redução de texto, para descriminalizar o uso somente da maconha. Lembrem, o ministro Gilmar Mendes fez um voto em que ele descriminalizava o uso de qualquer drogas. O ministro Edson Fachin faz seu voto para descriminalizar o uso da maconha e estabelece o porquê disso. Diz o ministro Edson Fachin: este é um caso em que nós reconhecemos, isso eu falo nós como se fosse o Supremo Tribunal Federal, reconhecemos o caso como de repercussão geral, ou seja, vai atingir e vai uniformizar a jurisprudência a vários casos semelhantes. Deste julgamento com repercussão geral, serão exaradas teses que devem ser respeitadas pelos juízos de primeiro grau e tribunais. E o recurso interposto pelo cidadão que foi condenado lá em Diadema e que chegou ao Supremo por meio do recurso extraordinário, trata-se de uma condenação pela posse de 3 gramas de maconha. E por ser um recurso extraordinário, que trata apenas da maconha, não seria adequado estender isso às outras drogas. Como o recurso trata de maconha, há que se falar aqui sobre criminalização ou descriminalização do uso de maconha. Então, o voto do ministro Edson Fachin faz essa redução, que depois vai ser seguida pelos demais ministros, inclusive pelo ministro Gilmar Mendes, que vai adequar o seu voto, para que não se trate mais de descriminalização do uso de todas as drogas, mas sim de descriminalização apenas do uso de maconha, porque maconha é o objeto do recurso extraordinário que chegou até o STF. Então, por isso que o provimento do recurso é parcial, porque os fundamentos da Defensoria Pública, quando recorreu pela absolvição do seu cliente, tinha como fundamento da tese recursiva que o artigo 28 era inconstitucional, porque posse de drogas para uso pessoal seria inconstitucional. E o ministro não entendeu assim.
não entendeu que poderia se estender para todas as drogas. Então ele deu provimento parcial para acatar a tese da Defensoria Pública, mas restringi-la apenas à maconha, porque esta é que foi a droga apreendida com o usuário condenado, e lembrando que ele foi condenado por tráfico de drogas. Então, o ministro Edson Fachin faz esta redução para que se trate da descriminalização e da declaração de inconstitucionalidade do artigo 28 da Lei de Drogas, mas tão somente para a droga vulgarmente conhecida como maconha. Ministro Edson Fachin também traz uma nova contribuição para este julgado, que é entender que é preciso um critério objetivo para que se diferencie traficante de usuário. E aqui eles começam a caminhar para definir uma certa quantidade de drogas, uma certa quantidade de gramas de drogas, em que, uma vez apreendida com o usuário, estabelecer-se-ia uma presunção relativa de usuário ou de traficante. Ou seja, digamos que até uma quantidade X de drogas, presume-se-ia que aquele portador daquela droga era usuário. Acima daquela quantidade, faria-se a presunção de que aquele portador seria traficante. Sempre uma presunção relativa, podendo ser, no caso concreto, decidido de forma contrária, de acordo com as circunstâncias que envolvam essa posse. Só que o ministro Edson Fachin, ele não estabelece esse mínimo. Ele diz que o estabelecimento desse critério objetivo, desta quantidade de drogas, para o possuidor da droga ser presumidamente conhecido como usuário, é algo que deve ser tratado pelo Poder Legislativo. Então, em seu voto, ele declara que seria atribuição legislativa o estabelecimento de parâmetros mínimos que definam quem é usuário e quem é traficante. Então, eu entendo que aqui se inicia a parte mais importante deste julgamento sobre a descriminalização do porte de drogas para uso pessoal, que é, como eu disse, por se tratar de um recurso com repercussão geral, que ao final vai gerar teses, o estabelecimento de um critério objetivo de diferenciação de traficante e usuários. Para o ministro Edson Fachin, este critério tem que ser estabelecido pelo Poder Legislativo. Vamos agora, então, ao terceiro voto, o voto do ministro Luiz Roberto Barroso.